Começa agora o programa Vitrine. E para você que nos acompanha na TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, eu sou Rafaela Dalago, estamos começando mais um Vitrine nesta segunda-feira, 28 de dezembro. Época de final de ano, de festas, de viagens e muitas pessoas aí querendo se viajar, com essa pandemia sentindo saudade das viagens. Por isso que o nosso tema é justamente esse tema especial que ganhou as páginas de um livro aqui no nosso município, escrito aí pelo camboriuense Paulo Milton, ele que já está comigo aqui no estúdio e que é o autor então do Mergulhando de Mochila, justamente o tema do nosso Vitrine de hoje. Paulo, boa noite, tudo certinho? Boa noite, Rafa, tudo certinho, boa noite a quem está assistindo o programa, é um prazer estar aqui contigo. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o teu livro, já comecei a ler, ele contagia, fala de viagens, das tuas experiências. O que te motivou a essa obra, Paulo? Na verdade, o ano 2020 ele se apresentou nesse formato de pandemia, né? Pegando a todo mundo de surpresa, e com isso veio a inspiração então de fazer uma viagem, já que eu não podia fazer uma viagem presencial, né? De reviver as minhas viagens e viajar através do mundo literário. Eu costumo estar lá no final do livro, que se não houvesse a pandemia, o livro não existiria, porque provavelmente eu estaria fazendo alguma viagem, né? Então, a pandemia me inspirou, na verdade completou o meu tempo, de fato eu mergulhei de cabeça no projeto e o resultado está aí e eu estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo, com o reconhecimento e com o feedback que as pessoas estão me passando. E Paulo, no Mergulhando de Mochila, você traz bastante experiências suas, pessoal que está nos acompanhando pela TV consegue agora dar uma olhadinha na capa do livro, você traz bastante experiências, como é que foi para você, já são 40 países ao longo desses anos de mochileiro, como é que foi selecionar, qual foi o seu critério no momento de trazer isso para o público? Na verdade, são mais de 130 cidades em 40 países pelo mundo, não foi fácil, né? Não seria praticamente impossível colocar todas as histórias num livro, até para não deixá-lo cansativo. A gente precisa deixá-lo numa estrutura literária interessante para que a linguagem fique leve e dinâmica, né? Então, eu decidi escolher os melhores momentos, os highlights, vamos dizer assim, das principais viagens, né? E, de alguma forma, trazer uma reflexão para o leitor, um convite à jornada interna que o viajante faz quando ele sai da sua zona de conforto em busca do novo e do desconhecido. A gente tem o livro aqui que o pessoal pode comprar, ler as suas experiências, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que te motivou a ser essa pessoa apaixonada por viagens, Paulo, porque no teu livro tu conta que tu tinhas uma carreira, tudo certinho, tinha aí um futuro brilhante, já crescendo dentro da instituição que você trabalhava, e aí de repente você percebeu que não era aquilo. Sua escolha, eu acredito que tenha sofrido muita crítica, porque geralmente as pessoas falam assim, poxa, mas tu tem tudo que a gente precisa, vida financeira ok, estabilidade, e tá largando mão de tudo para ir pro mundão afora. Como é que foi para ti esse momento? Na verdade, assim, Rafa, 4 eram os sonhos, né? Eu escrevo no livro, e esses sonhos eles se formam geralmente lá na adolescência, onde alguns entendimentos começam a ser formados, né? E viajar é um desses sonhos, assim como fazer um intercâmbio, se possível, né? E eu falo num capítulo que eu deixo a minha vida estável, eu tinha uma carreira promissora, de sucesso, dentro de uma instituição financeira, uma multinacional, onde eu era um executivo, né? Mas eu comecei a perceber que eu estava sendo convidado a deixar de ser quem eu era pela instituição. Isso vinha pulsando há muito tempo na minha cabeça, né? O fato de, preciso ter uma experiência no exterior. As viagens já estavam acontecendo desde 2002, mas de alguma forma eu precisava me desvencilhar e dar um basta e romper de alguma forma para me jogar no mundo mesmo e ter a experiência que eu mais queria na vida, né? Que era fazer um intercâmbio. E te falo que foi uma decisão difícil, deixar uma carreira para trás, uma carreira promissora, mas eu falo no livro que eu decidi deixar de acumular, né, deixar de só guardar e trabalhar e passar a viver, né? Então, eu saio do banco, eu vou para Londres e em 8 meses lá eu tenho a melhor experiência da minha vida.
Durante esse caminho, todos os teus trajetos, as cidades que você visitou, a gente percebe através dos relatos, ainda não acabei o livro, mas estou perto, porque é um livro que a gente lê e a gente se imagina no local junto contigo, a escrita foi maravilhosa. Você indica e você mostra isso, que você aproveitou todas as oportunidades ao máximo, os desafios, mesmo quando você tinha medo, uma coisa nova, uns desafios radicais, uns esportes radicais, você se desafiou e mesmo assim foi. Isso. Eu falo no livro que se eu desse ouvido ao medo, eu jamais teria saído de casa, né? E quando eu mergulho, de fato, é de cabeça, eu não consigo ser morno, eu não consigo ser metade, né? E a viagem é a reflexão que eu trago no livro, né? Eu não quero impor nada a ninguém, o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Mas eu quero trazer para o leitor, de repente, uma forma para que ele desperte para esse mundo, para que o mundo da viagem seja transformador para você, como foi e tem sido para mim. Eu separei uma parte para o pessoal de casa que você fala num parágrafo. Mesmo que saia sozinho da origem, na chegada e durante todo o tempo no destino, pessoas cruzarão seu caminho. Depende apenas das nossas atitudes em querer transformar esses encontros em grandes oportunidades. É isso aí. Eu sou, na verdade, muito intenso, tu me conhece, e eu vivo o mesmo momento e eu não posso estar em outro local e não aproveitar aquele local da forma que eu devo aproveitar, né? Eu não gosto de fazer o turismo por fazer, eu não gosto de sair no piloto automático, eu não gosto de ir para uma cidade apenas para ir lá e bater foto num ponto turístico, né? Claro que passa pelo idioma também, né? Já é um conselho que eu deixo a todos, né, principalmente para essa gurizada mais jovem, que tem um mundo inteiro pela frente, tem uma vida inteira pela frente, quando tu chega falando o idioma do local, talvez não do local, mas pelo menos ter o inglês, o espanhol, a viagem de fato se transforma, porque o melhor das viagens são as pessoas. Então, quando tu passa a conhecer pessoas locais, tu começa a frequentar outros locais, e eu falo no livro que às vezes é lá no cantinho de um vilarejo, de uma cidade distante que a magia acontece. Então, o mergulhar de mochila é isso, né? O mergulho traz a reflexão e o mochila remete às viagens, que para mim era um sonho, né? Passou a ser um estilo de vida viciante, diga-se de passagem, e hoje uma grande terapia. Paulo, a gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho, mas no segundo bloco eu já vou adiantar para quem está nos acompanhando, justamente para vocês não mudarem aí de canal e nem trocarem de rádio. Eu vou te perguntar no próximo bloco quais são as culturas mais curiosas que você encarou e as experiências. E para você que está nos acompanhando, se você quer saber a resposta dessa pergunta, você fica por aí porque a gente já volta, é rapidinho. Você está acompanhando o programa Vitrine. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Meu nome é Johnny Luiz da Silva, perdi a visão há 5 anos. O esporte catarinense me ajudou a superar minhas barreiras. Depois que eu encontrei o jiu-jitsu, que eu estava muito tempo parado sem fazer nada, a minha vida, pouco a pouco, ela vem se colocando no trilho que era antes do acidente, né? Essas medalhas me dizem que eu estou no caminho certo, que não há barreiras. Ele vai pegar cada medalha e ele vai saber identificar. O pódio ele tinha espaço para o cadeirante subir, né? Sem precisar sair, pegar a cadeira dele e levantar, ele mesmo propriamente podia subir. Bem surpreendente, eu não esperava por aquilo. Você está acompanhando o programa Vitrine. E no
Vitrine desta segunda-feira nós estamos mergulhando de mochila na obra do Paulo Milton, um livro que foi lançado há poucos dias, mas já está sendo aí sucesso de vendas. Para você que estava nos acompanhando no primeiro bloco, eu já finalizei antecipando a minha pergunta, que era justamente de saber do Paulo como é que foi a experiência, foram 40 países, a experiência de conhecer outras culturas e de acabar aproveitando cada momento e o que cada uma tinha que agregar para ti, Paulo. Cada país é muito peculiar, né? E a gente se depara com diversos tipos de cultura, costumes, né? E eu costumo falar que tem uma cultura que me atrai muito, que é a cultura islâmica, né? Eu tenho grandes experiências aí no livro, é uma cultura que me atrai, me dou bem, é uma cultura que sofre muito preconceito, né, pelo mundo, mas na verdade eles são seres humanos incríveis e tem uma coisa que é interessante, que eu acho que até a gente vai conversar, eu falo muito da camisa da seleção brasileira no livro, né, e ela de alguma forma, ela é o meu grande cartão de visita, às vezes ela me protege, ela me apresenta e, por exemplo, a cultura islâmica, quando nos reconhece, eles adoram, eles ficam felizes ao saber que é brasileiro e sempre vem, né, o futebol em primeiro lugar, é Pelé, é Ronaldinho, eles já puxam esse assunto e a coisa acaba encaminhando sempre bem aí com esse pessoal. Que legal tu falar disso, porque eu já tinha ouvido alguns relatos de que em alguns países o pessoal até coloca a bandeira do Brasil em cima do ônibus, ou então veste realmente a camiseta, porque eles têm um respeito. Então isso é real, realmente tem isso? Não, não é real. O brasileiro é muito bem quisto no mundo, muito bem quisto, né? Eu nunca tive nenhum problema e quando eu estou trajado com a camisa da seleção brasileira, a coisa se transforma, sabe? É realmente, principalmente em países mais pobres, né? Eles têm no Brasil um país alegre, um país de futebol, porque o futebol é alegria, o futebol é uma paixão, né? E mexe com as pessoas. É uma paixão e é a sua paixão também. A gente vê ali os seus relatos de futebol pelo mundo. Você acabou de falar que acaba levando sempre a camiseta da seleção brasileira. E como é que é essa experiência, então, de poder acompanhar não só a seleção, como outros jogos importantes pelo mundo? Assim como as viagens, o futebol é uma paixão. E quando eu consigo reunir essas duas paixões, a viagem de fato se transforma. Então eu tenho uma boa passagem aqui no livro, algo que acontece com a seleção brasileira no Uruguai, algo totalmente inusitado, onde eu conheço parte da principal imprensa nacional, tem uma história muito bacana e também tenho experiências nos mais diversos países aí com futebol, com jogos, com time grande, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal e por aí afora, porque assim como as viagens, o futebol para mim também é encantador e mexe comigo. Em quais oportunidades tu conseguiu assistir a seleção já? Seleção brasileira, eu fui ao Uruguai ver uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, um jogo importantíssimo, foi 4-1 para o Brasil, um jogaço, no Estádio Centenário, né, totalmente histórico, e eu tive também em alguns amistosos, mas eu acredito que a principal partida foi a final da Olimpíada, onde o Brasil sagrou campeão aqui no Brasil. Tu é mais pé quente ou mais pé frio, então, né? Resumindo aí todos esses jogos? Mais pé quente, mais pé quente. Paulo, outra coisa que você traz bastante também são as experiências em cada local. Qual foi a experiência que mais te marcou? Pergunto, mas sem dar spoiler no livro. Consegue responder? Não, geralmente esse tipo de pergunta é a mais difícil de responder, né? Qual é o melhor local, qual é o local que te mais marcou. Mas eu vou falar que a Nova Zelândia, ela é muito marcante para mim, porque foi o primeiro grande desafio, onde eu me atiro no mundo sozinho, né, muito distante, tudo muito diferente. Lá acontece a virada da chave, de fato, onde eu encontro, eu falo no livro que eu encontro a felicidade. Perceba que quando tu quer repetir algo, tu quer muito repetir alguma coisa porque aquilo te fez bem. Né? Isso acontece comigo com as viagens. Isso para mim é sinônimo de felicidade. E um outro local que é como se fosse a minha segunda casa é Londres, na Inglaterra, e aí lá tem uma história, lá tem família, lá tem amigos, e sempre que posso, sempre que estou viajando por ali, eu sempre de alguma forma tento voltar para lá para rever toda essa galera e a cidade que eu amo de paixão.
Que legal. Eu confesso que infelizmente não conheço Londres, mas é a minha paixão, a cidade assim no mundo, que é a primeira que eu quero ter oportunidade de ir em breve, se Deus quiser. E eu sempre te acompanho nas redes sociais e agora no livro, justamente para seguir e ter essa experiência, esse gostinho de conhecer um pouquinho mais de Londres aí pelas tuas lentes. Paulo, agora voltando para o livro, a cultura mais difícil de se adaptar e se adequar durante a viagem? Eu não tenho essa dificuldade de adaptação, né? Eu falo no livro que se você decidir sair do Brasil, deixa que o Brasil saia de você. As pessoas querem sair do país e ir para fora comer arroz e feijão. Isso não vai acontecer, né? Então tem que ir com a mente aberta e disposto a isso, né? Respeitar cada local tem a sua peculiaridade, como eu já falei, mas país islâmico geralmente tem que ter um certo cuidado, porque há algumas restrições, mas na maioria das vezes não se tem nenhum tipo de problema. E é só respeitar que você vai ser sempre respeitado, você pode ter certeza. Tirando Nova Zelândia e Londres, qual o primeiro país, primeira cidade que vem na sua mente? Se eu te perguntar agora, para onde você iria hoje? Egito. Egito é muito marcante, Cairo é muito marcante, mas eu fiquei praticamente 20 dias no Egito, uma experiência sensacional. De repente eu estou lá dentro de uma pirâmide, de repente eu estou lá de frente com faraós e toda a história do mundo. Né, tu não acredita que tu está ali com construções milenárias, que tem mais de 5.000 anos. Então, o Egito é uma cultura muito contrastante e é uma viagem que vale a pena ser feita. A paisagem mais bonita até hoje? Nova Zelândia, sem dúvida nenhuma, o país mais lindo do mundo. Paulo, antes da gente encerrar o Vitrine, ele acaba voando, porque a conversa é sempre boa, ainda mais quando a gente está falando de viagem, experiências, mas também outra parte marcante do teu livro e muito especial é o prefácio. O prefácio eu tive a honra de ter escrito pelo seu Wilfredo Schirmer, né? Capitão da família que se aventura pelo mundo aí há mais de 36 anos. Não podia ter um nome melhor, né? E é bacana porque eu, de uma forma despretensiosa, eu mandei um e-mail para ele, como um mero desconhecido. Falei, seu Wilfredo, é o Paulo, estou escrevendo meu primeiro livro, né? Seria uma honra ter o seu prefácio, mas eu falei, eu vou mexer com o coração dele. Eu falei que eu não era velejador, mas que algumas paixões nos aproximavam. O mar, a consultoria financeira, Santa Catarina e as viagens. Isso foi numa sexta-tarde. Na segunda, pela manhã, às 9 horas da manhã, veio um e-mail dizendo, bom dia, Paulo, para eu prefaciar a obra eu gostaria de ler. Mandei a obra e depois de uma semana e meia, ele me devolve o e-mail dizendo que escreveu o prefácio. Isso me deixou muito feliz. E acaba colocando o livro numa outra prateleira. Tem gente que tem um costume muito feio de pular o prefácio. Eu vou só dar uma dica para quem está nos acompanhando, não faça isso. Por favor, aproveite esse prefácio, tenha essa oportunidade de acompanhar aí a leitura desde o início do livro. A gente está já caminhando para a reta final, mas para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a tua obra, conversar contigo talvez, ou então depois da tua obra, se tiver à disposição de conversar com as pessoas, às vezes para tirar uma dúvida de um país, de outro, como é que faz para entrar em contato contigo? Rafa, eu tenho ali no livro, na orelha, tem o meu Instagram, que é @mestrew11, ou se escrever Paulo Milton, vai acabar me encontrando no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? Eu estou tendo feedbacks positivos, até surpreendentes, né, da obra. Pode entrar em contato comigo. Na bio também tem uma link que leva para a loja onde está disponível o livro e também para o meu WhatsApp, então pode entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O livro pode ser encontrado nos formatos físico e digital, pela Amazon, por todas as plataformas digitais do Brasil e do mundo, e também na Literary Books, que é a editora de São Paulo lá que ajudou lá a fazer essa obra e que realmente eu sou suspeito a falar, mas que ficou muito bonita. Eu vou concordar, porque até onde eu li eu estou fascinada. Paulo, queria agradecer a sua participação hoje aqui com a gente, esse teu tempinho que você tirou, parabenizar mais uma vez pelo livro. Eu acho que é muito importante a gente incentivar as pessoas a olharem o que é realmente riqueza com outros olhos. Geralmente, foi como você falou, a gente pensa em acumular, mas a riqueza e a felicidade às vezes estão aí no outro formato, né? Que no seu caso, então, é as viagens. Queria agradecer mais uma vez a sua participação e desejar todo o sucesso. Quem sabe aí, nos próximos anos, não sejam mais 40 países e mais um outro livro pela frente. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos aí que acompanharam e já gostaria de desejar a todo mundo aí um 2021 com muita saúde, com muita paz,
realizações, muito melhor que esse 2020, um ano difícil, né? E que venha logo essa vacina para que a gente possa mergulhar de mochila aí, não só pelo mundo, mas pela nossa cidade que é linda, pelo nosso estado, pelo nosso país, né? E saia da sua zona de conforto, eu faço esse convite, vá ver o mundo com seus próprios olhos e depois tire as suas, como é que eu vou te falar? Conclusões? As suas conclusões, né? As suas percepções, vivenciando aquilo que pode ser transformador para a sua vida. Pois é, e depois de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, lembre-se, né, Mergulhando de Mochila, um livro cheio de experiências para você, para poder te desafiar, para poder te incentivar a correr atrás, então, daquele sonho, daquela viagem que está guardada na gaveta. Não deixa mais na gaveta, busque aí, tire sua mochila do armário e mergulhe realmente. Dito isso, último Vitrine de 2020, também te desejo um feliz ano novo, que tenhamos um 2021 incrível e que você continue acompanhando o programa Vitrine, a TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Um grande abraço e até mais. Você acompanhou o programa Vitrine.